seguidores da RDK. Estamos aqui de frente ao Centro Clínico de Arroio do Meio com a pediatra, doutora Valquíria Schroeder, né? E ela vai nos falar sobre um surto, se assim podemos falar, eu acredito que sim, um surto que está acometendo, vamos falar de Arroio do Meio, mas ele pode estar espalhado em vários outros municípios, né? De um surto de mão, pé, boca. Doutora, explique para os nossos seguidores, o que vem a ser o mão, pé, boca e o que o causa. Então, assim, o mão, pé, boca nada mais é do que um vírus, né? Que é transmitido principalmente na faixa etária abaixo dos 5 anos, né? E assim, o grande problema dele é que assim, não é só um vírus que transmite, né? Então, é uma família de vírus, pode ser ou enterovírus ou Coxsackie, que a gente conhece, né? Mas claro que a gente dificilmente vai identificar esses vírus, né? Quando a criança está com a doença. E aí, ele consiste assim, inicialmente a criança fica mais caidinha, né? Pode ter, às vezes, dipródromo, né? Que a gente fala que é antes de ter a doença em si, ela inicia com um pouquinho de diarreia, às vezes até um pouquinho de sintomas gripais. Né? Febre, e daí a febre já é assim, depende do caso e depende do vírus. Em alguns casos ela pode ser bem alta e persistente, e em alguns casos a gente vê que é uma febre mais baixinha e mais esporádica. Assim. E aí depois que inicia a febre, uns 2 dias, aí começa a aparecer as lesões características, né, que são bolhazinhas, tanto em palmas das mãos, né, até as plantinhas dos pés, e daí bastante região perioral e em região ali do palato mole, às vezes até mucosa das gengivas, né, também pode afetar. Então, e às vezes não fica isolado só no mão, pé e boca, né? Às vezes a gente vê até um pouco nas nádegas, né? Às vezes até no abdômen pode ter. Então, a gente vê com mais frequência nesses locais, mas às vezes elas até se espalham para outros locais. E como cuidar disso? Como as mães, geralmente são mães que cuidam, né? O que as mães podem fazer para, diremos, minimizar esse desconforto? A grande angústia dessa síndrome mão-pé-boca, porque ela não é nada grave, né? Ela é um vírus que ela tende a passar entre 5 a 7 dias, né? Mas assim, a grande questão é que a gente não tem muita coisa para oferecer, né? Não é como se fosse uma bactéria que a gente usasse um antibiótico e curasse, porque é um vírus, né? Então, assim, a gente tende a oferecer, assim, analgésicos, né? Bastante ali o paracetamol, pode dar o ibuprofeno, a própria dipirona, né? A gente pode usar para ajudar a criança até a se alimentar melhor, porque em função das vesículas na gargantinha, a criança fica com dificuldade para ingerir, né, a alimentação. Sim, então a criança fica inapetente. Sim, porque dói para engolir, né? Então eu sempre faço esse comparativo assim com as mães, né? A gente, quando tem uma afta na boca, como incomoda, né? Agora imagina tu ter 5, 10 na garganta. Aí é horrível, né? A criança não consegue comer. Sim. Né? Então... E transmite pelo vírus. Sim, daí a transmissão, aí é que tá, ela é super transmissível, né? Então, como é que vai, né? O vírus sai nas fezes das crianças, então por isso que é super comum em creche, né? Porque aí às vezes as profs ali naquela pressa vão trocar o bebê e tal, daqui a pouco pega e troca outro, então o vírus às vezes passa de uma mão para outra e assim também fica presente nos objetos que a criança tocou, que ela levou na boca, ou então que teve contato com a lesão, né? Também ali tem bastante vírus. Então é super transmissível, né?
E ela tem um período que ela se apresenta mais ou menos, um período do ano? Tem. Costuma ficar assim, a gente vê bastante nas épocas que tem mais umidade, mais chuvas. Então a gente vê bem frequente assim, que nem agora, essa época, tá tendo bastante caso, né? Então a gente teve bastante chuva, né? Todo mundo sabe disso. E aí a gente sabe que esse vírus é um vírus que ele gosta de se reproduzir em locais que tem mais umidade, né? Então, essa época do ano é bem frequente e às vezes no alto do verão, ali dezembro, janeiro, também aparece bastante. Então, o que as mães... E pega mais de uma vez? Pode pegar mais de uma vez. Isso é a chatice desse vírus também. Porque não é só um vírus que passa e pegou a imunidade, não tem mais. Tem vários vírus que passam, né? E adulto? Transmite pro adulto? Transmite também pro adulto. Não é frequente, porque geralmente os adultos já têm uma imunidade a praticamente todos esses vírus, porque geralmente a gente é exposto a esses vírus na infância, né? Então, geralmente é raro a gente ver em adulto, mas se vê também. Sim. Pode pegar. Doutora, então, assim, para nós concluirmos, assim, as mães nesse período, então, como não há uma medicação muito específica, a não ser esses paracetamol, Tilenol, então o que tem que ter ali é muita paciência, muito carinho. Uma dica que eu sempre dou é assim, oferecer para a criança alimentos assim mais frios, gelados, né? Que não sejam muito salgados, porque o sal vai doer muito as lesões. E evitar assim cítricos, ácidos também, porque dói, né? E assim, tentar oferecer coisas mais pastosas, né? Que sejam mais fáceis de engolir, porque muitas vezes as mães ficam muito preocupadas porque a criança diminui muito a ingestão, né, alimentar. Então, oferecer líquidos, né? Muito importante para não desidratar. Remedinho para dor e febre. E às vezes tem alguns sprays bucais que a gente pode usar direto, né, nessas úlceras, nessas aftas, mas assim, às vezes é difícil até de aplicar, né, porque a criança não quer abrir a boca, acha o gosto ruim. Então, assim, intensificar na questão dos analgésicos, né, e é aquela coisa, e oferecendo líquidos, às vezes assim, olha, mas doutora, não dei sorvete, não dei iogurte. Bom, então pode dar agora, pode dar picolé, pode dar o sorvete, porque daí a criança vai gostar daquele geladinho para engolir, né? É uma forma da gente evitar a desidratação. E tu tens atendido muitas crianças com esse sintoma? Sim, bastante. Eu acho que pelo menos assim, umas 2 por dia eu vejo. Meu Deus, é bastante, né? Realmente Arroio do Meio tá muito, né? Pode-se dizer que seja um surto. Dá para dizer. Isso. Então tá, muito obrigada, doutora Valquíria, pelas dicas, e eu acho que as mães vão gostar dessas suas dicas, Eu que agradeço, muito obrigada. Então tá, RDK do Centro Clínico de Arroio do Meio.